Olá, você conhece alguém que sofre de ludopatia, que é o vício em jogos? No TVMP Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre os impactos sociais, legais e psicológicos das apostas online crescentes no país com a popularização das plataformas digitais, as chamadas bets. Para esta conversa, eu recebo aqui no estúdio o Procurador de Justiça, Fernando Martins, que tem longa atuação no MPMG, na defesa dos direitos do consumidor e no combate ao superendividamento. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo Bem-vindo aqui ao estúdio. É uma honra estar aqui presencialmente com vocês, podendo tratar de um tema tão delicado. Pois é, eu queria saber por que as bets estão liberadas num país como o nosso, em que os jogos de azar, cassinos, jogo do bicho são proibidos. O Brasil tem uma história em relação aos jogos muito forte de proibição, assim como aconteceu na Europa. Se a gente olhar até no direito romano, os jogos e apostas eram proibidos, né? O que aconteceu agora foi o seguinte: com o mundo digital, isso acabou sendo autorizado na grande maioria dos países, tanto na Europa como no Oriente e especialmente na América do Sul. O modelo que está aqui no Brasil é um modelo também que foi despertado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? E, evidentemente, foi aprovado em função de um lobby muito forte dessas operadoras de jogos online, né? Que tem servido desse sistema, que é um sistema de violência financeira para muitos núcleos familiares. Em que lei que as bets se amparam para atuar aqui no Brasil? Como é que isso se deu, né? O lobby no Congresso, a gente conhece empresas fortes com muito dinheiro. Sim. Normalmente conseguem aprovações em benefício próprio. Tem hora que eu penso que o direito é hipócrita, né? É difícil falar isso, mas é o que parece. Porque você tem uma lei que quer tratar as pessoas em superendividamento no Brasil, que foi aprovada em 2021, e você tem uma legislação de 2018 que autorizou a entrada de jogos no Brasil, a 13.756. Ela retirou a proibição de apostas em esportes. E, posteriormente, nós tivemos a Lei 14.790, de 2023, essa é pior, que autorizou a entrada de jogos e práticas de apostas em plataformas que sequer eram brasileiras, como o caso do jogo do Tigrinho, né? A questão toda que se tem é que todo jogo ele é viciante. Todo jogo é viciante. Agora, no mundo digital, ele é pior, porque nós já estamos viciados no mundo digital. Então, você soma esse vício do mundo digital com o vício do jogo. E aí acontece que nós temos hoje cerca de 14% da população que faz jogos online e apostas. Só em 2024, nós tivemos o repasse de 13 bilhões pelo Pix para essas casas de apostas. Então, os jogos hoje são de apostas em eventos esportivos, né? Jogos de futebol, e apostas de toda espécie, né? Durante um jogo. Mas tem também jogos que seriam de cassino, por exemplo, pôquer online, roleta. E é interessante a história desse movimento. Jogo e aposta são diferentes. No jogo, tem a sua participação. Você confia na sua diligência. Na aposta, você vai na opinião de terceiro. Então, o jogo do Tigrinho, por exemplo, é você contra o computador. Evidente que no começo você vai ganhar, mas depois você vai perder, porque você não tem o domínio da tecnologia. E na aposta, você vai acreditar naquilo que as plataformas indicam, que seria mais ou menos o seguinte: quem que vai ganhar hoje? Vai ser o time A ou o time B? Porque ele faz uma probabilidade e você acaba apostando. Só que nós vivemos com o celular na mão. O nome disso é economia da atenção, economia do engajamento. Nós só vivemos em função do celular hoje. E você reúne isso com a aposta, então você tem uma dimensão perfeita para a pessoa ficar superendividada. E viciada, né? Altamente viciada. A ludopatia, ela é reconhecida como uma doença já há tempos pelos órgãos de medicina do mundo, né? Então, ela tem o CID, ela está no catálogo de doenças, a ludopatia. Tem tratamento. Tem tratamento, mas para esse tratamento, pela legislação, quem deve fazê-lo é justamente as plataformas, né?
E isso não acontece. Nós temos casos, por exemplo, de menores, de adolescentes com 16 anos, que é vedada a participação nessas apostas ou nesses jogos, entretanto, as plataformas aceitam. É porque não tem como conferir se realmente a pessoa é maior de idade. Ela pode forjar ali, né? Eu acho, basicamente, o seguinte, a plataforma tem como conferir, mas ela não quer conferir. Ela tem tecnologia para isso. Por quê? Porque ela tem os dados pessoais do consumidor. Entretanto, ela vai alegar que, por exemplo, foi o menor que forjou a idade, né? E mesmo assim, o dever dela seria dever de abstenção, não aceitar a aposta daquele adolescente. E está difícil enquadrar essas plataformas na legislação? Olha, quando esse movimento começou no Brasil, os órgãos de defesa do consumidor, mas especialmente não só os públicos, como as entidades representativas, partiram para um enfrentamento sério. O que nós conseguimos? Uma ADIM da Procuradoria-Geral da República está tramitando no Supremo e ela tem uma liminar já do ministro Fux, no que diz respeito à publicidade, né? Nós esperamos que essa lei de 2023 ela seja declarada inconstitucional. Foi um trabalho muito bem feito pelo Dr. Paulo Gonet, muito bom o trabalho dele, explicando que ela é incompatível com o sistema jurídico nacional, com a Constituição e especialmente antagônica à lei de superendividamento. Mas isso, para essa tramitação, demora e o lobby está lá pesado. Sim, demora demais. E a perspectiva que nós estamos tendo é que iremos ter êxito, mas terá até audiência pública antes da votação pelo Supremo. E esse tempo que está correndo aí tem causado muito prejuízo. Tem. Qual que é o quadro hoje do Brasil em termos de endividamento por causa das apostas? É péssimo. Eu tenho relatos que vêm do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de pessoas que tentaram suicídio, de pessoas que estão excluídas do mínimo existencial, ou seja, excluídas do transporte, excluídas da alimentação, entre outras situações, né? Hoje o número de pessoas só para a gente ter uma ideia, o número de superendividados ele é estimado, você não tem um quadro estatístico. Por exemplo, de endividados no Brasil, nós temos 75 milhões endividados. Isso é um dado correto. Mas de superendividados, ou seja, aqueles que estão excluídos ou alijados do mercado, esse número é estimado. E é estimado hoje em 65 milhões de pessoas. Pode-se dizer que assim, em torno de 10% desse superendividamento deriva desses jogos e apostas online. Em Minas, o quadro é parecido com o restante do Brasil. É o mesmo. E veja só, como isso está permitido desde 2023, isso explodiu em 2023, o que nós estamos projetando é que cada vez mais esses 10% são no começo agora, porque já estamos em 2025, então nós estamos projetando que isso vai aumentar cada vez mais no país. Mas justamente por quê? Porque estamos viciados no mundo digital. O mundo digital é um mundo maravilhoso, reduziu custos, né? Mas ele tem um problema sério, ele distancia pessoas, distancia educação, distancia solidariedade e o pior, que causa o superendividamento. A gente tem pesquisas que apontam quem são as pessoas que jogam mais? Sim, quem joga mais é o público de 20 anos a 45 anos, é o público que joga mais. A maioria das apostas hoje são em jogos mesmo, jogos de futebol, né, porque isso está ligado à cultura brasileira, né? Mas efetivamente você tem um público feminino também que está bastante ligado ao jogo do tigrinho. Né? Pois é, o senhor falou do jogo do tigrinho, vamos falar mais sobre ele. Ele é o mais popular, digamos, hoje? Desses jogos, sim, porque a facilidade de acesso é muito grande, né? O que ele traz de mais atrativo, assim, de diferente dos outros? Ele é uma isca. E por que ele é uma isca? Ele facilita a sua entrada, ele vai pedir um pagamento inicial de sua parte para fazer o primeiro jogo de maneira módica. Você vai ganhar as 6 primeiras partidas e isso vai te devolver um crédito dentro da própria plataforma dele e, de repente, você começa a viciar. Aí, todo dia, você começa a jogar de forma disparada. É isso que atinge a nossa tomada de decisão. Então, é um ponto importantíssimo. O mundo digital ele consegue influenciar a sua tomada de decisão.
É por isso que nós precisamos de compreender o seguinte, que o nosso campo neural, o nosso campo de pensamento cerebral, ele merece proteção jurídica, tá? Justamente para que a nossa vontade ela não seja debilitada por essas situações. Hoje, por exemplo, tem pessoas que dependem do mundo virtual por conta da dopamina. A nossa geração é uma geração dopamina. Então, quando você compra num comércio eletrônico, você se sente satisfeito, independentemente de você necessitar de ter realizado aquela compra. Isso no jogo é muito mais utilizado. Então, uma agressão à sua tomada de decisão. Só para completar, essa tomada de decisão é um direito da personalidade que nós temos, né? Isso é o livre-arbítrio. Então, nós precisamos de uma proteção em relação a isso. E não está acontecendo no Brasil. Há um projeto agora, que é de alteração do Código Civil, que vai ter um capítulo só para a proteção disso que nós chamamos neurodireitos. O senhor estava falando da responsabilização dessas plataformas para tratamento dessas pessoas que se viciam. Sim. E as pessoas que fazem essa influência nas redes, na TV, né, com propagandas, né? Artistas, influenciadores digitais, essas pessoas podem ser responsabilizadas também? Excelente a sua pergunta, excelente, é mesmo. Eu gostaria de dizer que nós temos um artigo já trabalhado há mais de 10 anos que nós chamamos os digital influencers como fornecedores equiparados. Porque eles vendem, na qualidade de celebridade, uma ideia para o público que o adota, né? Então, o que na realidade seria esse digital influencer? É uma pessoa que é querida, é uma pessoa que tem bons hábitos e, de repente, nós percebemos que ela está influenciando os outros, né? Evidente que responde, é um fornecedor equiparado e, pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores respondem de forma solidária. Isso já está sendo feito? Essas plataformas e esses influenciadores têm sido acionados na justiça? Não tem sido. Outra pergunta importante, não tem sido. O que nós precisamos fazer? Eu, particularmente, defendo basicamente o seguinte, que esses jogos são nulos para quem tem ludopatia. Porque a pessoa que tem ludopatia, ele é um hipervulnerável. Ele, além de ser consumidor, ele é um doente. E o artigo 39, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que você prevalecer a vontade do fornecedor sobre uma pessoa nessas condições, isso é uma prática abusiva. Então, se é abuso de direito, nós temos uma nulidade aí. Então, compete aos órgãos de defesa do consumidor, né, especialmente aos promotores de justiça, instaurar procedimentos para pedir de forma coletiva a nulidade dessas apostas, né? Elas não são compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor. São compatíveis, sim, com o Código Civil no artigo 814, mas não é uma relação civil, é uma relação de consumo. E sendo uma relação de consumo, a nulidade está aí, né? Eu cheguei, quando era promotor de justiça, a ajuizar uma ação dessa, ainda está em tramitação em Uberlândia. Quanto tempo? Nossa, foi no final de 2000 e... foi no meio de 2023. E está até tramitando, está na Justiça Federal. Né? A justiça em parceria, demorosa. Demora, porque você tem que dar o devido processo legal, ampla defesa, essas situações. E você tem um litigante, de outro lado, que é muito forte. Ele tem os melhores escritórios de advocacia, ele tem pesquisas científicas que você não tem. Né? Ele quer dizer o seguinte, que a responsabilidade é de quem aposta, ele não tem nenhuma responsabilidade. Só que essa legislação, essa de 2023... a 14.790, ela é altamente antagônica à lei de superendividamento. A lei de superendividamento determina que todo crédito seja responsável. O que é o crédito responsável? É um crédito que é informado, um crédito sem assédio, olha aqui, sem assédio, e um crédito em que se avalia a capacidade de pagamento do consumidor. O que as bets fazem? Nada disso. Inclusive fazem o assédio, né? Se o assédio antes era só o moral, se o assédio anteriormente era só sexual, hoje o assédio é do mercado. E justamente desse mercado perverso, que é o mercado das apostas. O senhor está falando aí, eu estou pensando no que a gente viveu com a indústria tabagista, né, com a indústria de bebidas alcoólicas, sim, mas a indústria tabagista
mais marcante, né? Sim. Porque ela dominava a propaganda no cinema, na TV Exato. e tudo, e depois foi obrigada a informar os consumidores do risco que eles estavam correndo, né? É o mesmo íter histórico. É a mesma coisa. Mesmo. Eu lembro da propaganda, me desculpa aqui, de um determinado maço de cigarro, em que era incrível, mostrava as pessoas fazendo esporte, atividades esportivas, saltando de paraquedas, esqui. Vida saudável. Vida saudável, saía do mar nadando e a primeira coisa que fazia era acender um cigarro. Né? Assim, algo totalmente incompatível. Né? Hoje, essa situação ela foi muito bem formulada no Brasil. Né? E ali se confundia liberdade de expressão com manifestação do mercado. Liberdade de expressão nós temos, o que nós não temos e no que nós temos que ter limites são as publicidades que, virando signos, vão nos retirar a tomada de decisão. Esse é o problema. O mercado ele não tem liberdade de expressão, ele tem a publicidade, ele tem a marketing. E o que a gente precisa? As leis estão adequadas ou precisa haver mudança? O senhor estava falando, né? A gente tem a lei do superendividamento, mas tem as leis que aprovam a atividade dessas bets. Bom, eu sou um estudioso sobre endividamento. A lei ainda não pegou, infelizmente. E ela não pegou por conta de quê? Por conta do Judiciário, do Ministério Público, das entidades de defesa do consumidor. Ainda esses órgãos que têm deveres fundamentais ainda não acordaram para a importância de tratamento do superendividamento. E não só tratamento, da prevenção. O crédito responsável ele é muito essencial. Até hoje, nenhuma instituição financeira no Brasil pratica o crédito responsável. Que é aquilo que a gente estava falando, Sim. né? De responsabilizar quem induza o superendividamento. Justamente. E a nossa plataforma, o nosso aplicativo dentro do banco, ele já nos seduz para fazer gastos desnecessários, tipo cashback. Né? Isso é uma isca. Mas eu volto a insistir, estamos nessa situação. O que nós dependemos? Temos que melhorar a capacitação desses órgãos, né? Rediscutir a linha de superendividamento no Brasil. Imagina, 65 milhões de superendividados é um número muito alto no Brasil. Essas pessoas estão excluídas de uma vida digna, precisamos rediscutir isso daí. Quanto à lei de bets, né? O que é que nós temos que fazer? Os órgãos e os ministérios públicos precisam logo ajuizar ações, instaurar os seus procedimentos, né, para demonstrar para esse mercado que consumidor tem proteção legal no Brasil. E, evidentemente, temos que aguardar essa decisão do Supremo aí em relação à Lei 14.790, que ela, do meu ponto de vista, é altamente inconstitucional. Enquanto isso não acontece, como é que o MPMG, através do PROCON, o MG tem atuado? Ele tem atuado em casos ainda pequenos, com reclamações individuais, e eu acho que não deveria ser assim. Ele deveria instaurar, independentemente de reclamação, os seus procedimentos, os seus processos e já começar a aplicar as sanções que nós temos. Nós temos o melhor PROCON do Brasil, é o de Minas Gerais, justamente porque ele tem uma união com o Ministério Público. É o Ministério Público que administra o PROCON. Então, nós teríamos que ter aqui, inclusive a partir da coordenação da capital, né, esses procedimentos instaurados para aplicar a sanção a essas plataformas digitais. Mais com ações coletivas? Ações coletivas e processos administrativos sancionatórios que o PROCON tem. Isso ajudaria bastante. Basta ter acesso à ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, que vai ficar muito claro a ilicitude que eles estão fazendo. Isso já pode ser feito? Eu acho que já. Nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados. Nós temos que resolver isso logo. Como eu disse, né, pelas entrevistas que eu faço a respeito dessa matéria, eu já recebi algumas reclamações, mães desesperadas em relação a filhos, né? Famílias que estão superendividadas. Nós não podemos cruzar os braços, nós temos que agir. O MP, ele é um guarda-chuva de direitos fundamentais, é ele que é o responsável por fazer valer a efetividade dos direitos fundamentais. Ele tem que correr. Esse é o nosso dever e a isso nos cumpre, inclusive com acesso ao Ministério
público federal também, que vai ajudar bastante. E com base no neurodireito, eu queria que o senhor explicasse esse conceito, né, que o senhor falou disso, Sim. da defesa do campo neurológico. Você imagina, quando se descobriu que o nosso comportamento é aferível por máquinas, as máquinas começam a ver o seu comportamento, se criou aí em torno de nós uma bolha. Então, não sei se você já vivenciou isso, se você, em um determinado e-mail ou numa determinada navegação na internet, se você olha um preço de um calçado, no outro dia você vai receber uma mensagem a respeito desse calçado. Nas redes sociais só aparece calçado. Inclusive ali no seu e-mail. Uhum. O que acontece hoje? A nossa privacidade, a nossa intimidade deixa de existir no mundo digital, o que é mais caro. O velho correio, correio verde e amarelo, né? Esse é o mais confiável, entretanto é o mais demorado. Mas com certeza aquele que administra os e-mails virtuais, ele está lendo o que você escreve. Uhum. Nós não temos mais privacidade ou intimidade. E ouvindo, né? E ouvindo. Porque, às vezes, só de falar alguma coisa perto do celular já recebe. Então, o que acontece? Desde 90 para cá, a internet começou em 94 no mundo, né? Porque antes ela estava só dentro do exército norte-americano e com a União Soviética na Guerra Fria. Mas a internet chega em 94 e chegando em 94 ela começa a espancar isso daí. Nós chamamos isso de economia comportamental. Uhum. Com os seus algoritmos e os seus robôs, ela começa a te seguir e pegar o seu comportamento. Então, o que acontece? Ela vê o que você gosta. E o que você gosta muito. E ela vai lançar as suas iscas para você perder a sua capacidade de julgamento. Então, pode ser que você esteja quase superendividada, mas você quer comprar algo que não lhe seja de necessidade. E mesmo assim, você vai comprar e vai ficar superendividada. Quando nós falamos em neurodireitos, a rigor, nós estamos falando na proteção da nossa consciência, na liberdade de decidir na tomada de decisão, que é um ponto essencial. Dando neurodireito, o que eu acho? Quando nós estamos com uma pessoa com ludopatia, em virtude de jogos online, a rigor nós temos aquilo que eu chamo particularmente de neurodano, porque ele te causou um dano tanto econômico quanto um dano psíquico. Tem um outro termo que é a nomofobia. Sim. O que é que... No more mobile, né? Significa? Isso é lá de Londres, né? É da Inglaterra. É uma prática porque é o seguinte, aquele que fica sem o seu device, que é o celular, ele ficou sem a vida. Então ele está tão influenciado pelo device, né, que ele vai ficar com um medo terrível de perder um ponto que lhe liga à comunicação mundial. Olha que interessante. Uhum. É por isso que nós vivemos nisso que nós chamamos de sociedade da informação, sociedade da comunicação. Hoje, não importa, na cabeça de alguns, não importa direitos, não importa políticas públicas, não importa limites, o que importa é você estar no mundo da conexão. Antigamente o paradigma era ter ou não ter, depois o paradigma passou a ser ou não ser. Hoje o paradigma é acessar, não acessar. Se você não acessa, você não está no mundo. Olha que triste, mas é uma realidade. Isso é a nomofobia. O que aconteceu? Olha como o direito... Que também é uma dependência. Que também é uma dependência. Então, olha como o direito, eu volto a insistir, ele é hipócrita. O que aconteceu? Nesse último ano, nós tivemos uma legislação brasileira que proibiu o celular em escola. Uhum. Né? A Austrália, menores de 18 anos não podem participar de nenhuma rede social, a não ser YouTube para os caráteres da escola. Então, sim, o Brasil chegou a proibir, está vedando celulares. Ele veda celulares, está protegendo nossas crianças, né? Isso é a nomofobia, para eles não ficarem viciados, mas de outro lado, para quem não está na escola e é maior de 18, ele autoriza bets. Que país nós estamos? Né? É um contrassenso. Um contrassenso, completo. mais a lei de superendividamento. Né? Então, assim, o Congresso hoje, e isso é lamentável, o Congresso fez só péssimas leis. Isso tem que ser dito. As duas últimas leis boas feitas pelo Congresso foi a atualização do Código de Defesa do Consumidor, que é a lei de superendividamento, que ainda não colou, eu disse, e a LGPD. Tirando isso, o Congresso não fez nada.
Nada, nada, nada. Zero, um debate infrutífero no campo político, né? E uma ausência de efetividade. CPI, né? Das Sim, bets, agora sim. CPI das bets quando eles fizeram a legislação. Né? Assim, isso aí é o venire contra fato próprio, né? Eles estão indo contra eles mesmos. Né? Um absurdo isso que aconteceu, né? Isso desloca e tira do direito aquilo que ali é mais caro, que é a segurança jurídica. A gente precisa conscientizar as pessoas, né? Demais. Começar de cedo, né? Eu acho que eu vejo não é a solução do problema, mas é talvez uma das causas. A minha geração, talvez a sua, né, eu tenho 60 anos, foi uma geração que viu a Constituição Somos de 88 da mesma geração. nascer. Somos, né? Viu a Constituição nascer, então os nossos valores eram os valores antagônicos àquilo que era o mundo antes de 88, que era um mundo autoritarista, era um mundo de violência. Tal. Aí nós tivemos uma Constituição boa. O problema é que essas gerações de agora não passaram por aquilo que nós passamos, então eles não valorizam, eles pensam que a Constituição é um papel em branco tão somente. Né? E aí a gente fica na sociedade sem limites. A educação faz parte desse processo, né, que a gente vai ter que trilhar para chegar à conscientização, como na Austrália, como em alguns outros países que estão se, né, regulamentando mais o uso dessas plataformas e o uso do celular. Sim, a educação é a resposta para tudo, é mesmo. O grande problema é que ela é igual ao processo judicial também. Né? A resposta vem lá. E demora. E demora, né? Mas é a solução que nós temos, infelizmente. Doutor Fernando, muito obrigada. Foi um prazer ter o senhor aqui. Prazer foi Volte meu. sempre. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A você que está nos assistindo, obrigada também pela audiência. Confira nossos outros programas neste canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas, no nosso site e nas redes sociais da internet. Eu volto em breve. Até!